Paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia aí comigo, Mateus capítulo 25. Vamos ler do versículo 4 ao 7. Amém? Versículo de número 4 do 25 de Mateus vai dizer para nós assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Amém? Só até aqui, por enquanto. Glória a Deus. Estou nervoso. Ó. Glória a Deus. Isso é bom, né? Aleluia. Amados, o tema, ele vai apontar para nós uma necessidade. Tema da conferência, uma necessidade de despertamento. Amém? Despertamento. Quem precisa despertar? Vamos lá. Quem precisa despertar? A igreja. Amém? Quem precisa despertar? A igreja. Por que precisa despertar? Porque dorme. Amém? Por que precisa despertar? Porque dorme. Para que precisa despertar? Quem falou? Glória a Deus. Isso, para o arrebatamento. Amém? Precisa despertar para o arrebatamento. Então, alguém precisa despertar quem? A igreja. Por que precisa? Porque dorme. E desperta para quê? Para o arrebatamento. Amém? Agora outra coisa. Quem aqui acredita que Jesus vai voltar? Quem crê? Quem crê? Levanta a mão. Quem crê? Que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Quem acredita? Levanta a mão bem alto. Diga: eu acredito. Aleluia. Quem aqui é noiva do Senhor? Quem é noiva do Senhor? Levanta a mão. Quem é noiva do Senhor? Quem é noiva? Faz assim: eu sou noiva. Diga: eu sou noiva. Você é noiva? Então fique em pé mais uma vez. Fique em pé mais uma vez. Você é noiva? Fique em pé mais uma vez. Isso. Levante. Aleluia. Se você é noiva e pode levantar, levante. Agora o que você vai fazer como noiva? Comece a adorar a Deus. Pastor, não tem ninguém tocando, é sem tocar mesmo. Não tem ninguém cantando, é sem cantar mesmo. Porque quando a música parar, né? Quando a luz se apagar, quando o mover passar, o que você vai fazer? Quem você vai querer? É Ele, vamos querer Ele. Então feche os olhos, esquece quem está do seu lado, comece a liberar uma adoração sincera ao Senhor, uma adoração espontânea aí. Fale em língua se quiser, glorifique a Deus, diga que o ama, que o adora, que o espera, que anseia por Ele. Vai, libere a sua voz, fale você com Ele, adore você a Ele, libere a sua adoração, esquecendo quem está do seu lado. É você e Ele. Deixa o inferno ouvir a sua adoração. Deixa o inferno ouvir a sua adoração. Porque Deus aguarda a sua adoração. Mas o inferno, quando ouve a sua adoração, ele treme, ele corre, ele foge. Porque ele sabe que o lugar que tem adoração, a presença de Deus vem. O lugar que tem adoração, a presença de Deus chega. O lugar que tem adoração, o lugar que tem adoração, ele vem cobrindo, ele vem envolvendo, ele vem tomando, ele vem tocando, ele vem renovando. Aleluia. Libere a sua adoração. Adoramos, 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 adoramos. Eu te adoro, Jesus. Eu te desejo, Jesus. Eu te necessito, Jesus. Eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Aleluia, Tu és a minha vida, a minha esperança. O anseio meu é pelo Senhor. É a Tua voz, é a Tua presença, é o Teu cheiro, é o Teu envolvimento. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre esse lugar.
Vem sobre esse lugar, Espírito de Deus. Vem sobre esse lugar, Espírito Santo. Toma do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Envolve a tua noiva. Envolve a tua noiva nessa noite. Envolve a sua noiva nesse lugar. Oh, labadará, cantaraba, calabadaraba, suiandará, cantoraba, andere, mantarabás. Espírito de Deus, vem com o teu poder. Vem com o teu poder. Vem conduzir a noiva à adoração. Vem conduzir o meu irmão. Vem conduzir a minha irmã. Somos diferentes. Somos de estado diferente. Eu puxo no S, outro puxa no R. Senhor, não importa. Mas somos teus. Somos teus. Somos um povo só. Só um povo. Unidos pelo teu sangue. Lavados por ele. Remidos pelo Senhor. Somos teus. Somos teus. Somos teus. Nós somos teus, Senhor. O diabo não vai nos arrancar das suas mãos. O diabo não vai nos tirar do Senhor. Nós somos do Senhor. O Senhor nos comprou na cruz com o teu sangue. O Senhor nos remiu com o teu sangue. O Senhor colocou a marca, o selo do teu Espírito em nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ei. No pai, o pastor Amarildo, o pastor Fábio, né, meu genro, o Renan também prefaciaram. Então depois você passa de atrás, passa lá tem o papel, tem o preço de cada um individual, não precisa nem falar comigo, nem nada, só passar lá pegar. O pastor Fábio falou para nós ontem, que ele passou na rua um dia desse e viu um moço, semblante caído, triste. E ele tinha um livro com ele no carro, e pegou, era o livro da mesa, que eu e o pastor Amarildo escrevemos junto. E ele deu esse livro para o rapaz. O rapaz pegou o livro, leu o livro. Passado um tempo, o pastor encontrou com ele de novo. Ele chamou o pastor e falou: olha, quando você me deu aquele livro, eu li o livro, a minha intenção era acabar com a minha vida, era tirar a minha vida, era me matar. Mas quando eu li aquele livro, Deus falou tanto comigo, que ele arrancou isso do meu coração e restaurou a minha vida. Poder de uma leitura, poder de um livro, algo que simples talvez para você, mas o que Deus faz e opera. Amém? Glória a Deus. Vamos nós? A palavra despertamento, significado dela no dicionário natural nosso, é ato ou efeito de despertar, reanimação, vivificação. Amém? Biblicamente, espiritualmente, despertar espiritual é uma ação do Espírito Santo que tira o cristão ou a igreja de um estado de letargia, frieza e pecado. Quem faz isso? O Espírito Santo. Despertar espiritual é uma ação do Espírito Santo que tira, que arranca a igreja, o membro, eu, você, nós, de um estado de letargia, pecado ou frieza. O que é isso, mais profundamente? É um retorno profundo à palavra de Deus e a um compromisso radical
com a sua vontade. Vou repetir. É um retorno profundo ao que? A palavra de Deus, e a um compromisso radical com a sua vontade. Isso é um despertamento. Retorno profundo à palavra de Deus e compromisso radical com a vontade de Deus. Retorno profundo e compromisso radical. Retorno à palavra e compromisso radical com a palavra de Deus. Amém? Agora vamos começar na mensagem. Um tempo atrás, não muito tempo, eu tive um sonho. E acordei e comentei com a minha esposa. O sonho era o seguinte: eu estava, na época de hoje, num lugar, e passava tipo um metrô, um ônibus rápido, alguma coisa assim. E eu me vi em cima disso, dessa máquina rápida, e do lado de mim uma pessoa. E aquele vagão, aquilo ia passando, as luzes passando muito rápido, e não muito distante, alguns anos para frente, não muito, nós parávamos e nós descíamos. E quando eu chegava lá e olhava, as pessoas estavam meio que assustadas, diferentes, e começavam a falar: não pode pregar o Evangelho, não pode falar de Jesus aqui, porque se falar de Jesus vai ser preso e morto. E aí alguém perguntava para mim: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou ser preso, porque se alguém perguntar para mim, eu vou falar de Jesus, se tiver oportunidade eu vou pregar o Evangelho, então eu vou ser preso. Só que a pessoa que estava do meu lado falou: não, você não vai ser preso, porque eu vou levar você de volta onde você estava. Até então eu não sabia quem estava do meu lado. E eu subia de novo com a pessoa e voltávamos para a minha época, para a época atual. E quando chegava lá, a pessoa falava para mim assim: eu não deixei você lá, porque você precisava voltar para anunciar para a minha igreja, para ela despertar, porque esse tempo vai chegar. Aqui no Brasil, você não entendeu, vai chegar o tempo aqui em que você não vai poder falar de Jesus. Vai chegar o tempo aqui em que você não vai poder pregar o Evangelho. Vai chegar o tempo aqui em que você não vai poder falar a verdade. E se nós não despertarmos para isso, nós vamos ser sucumbidos, amarrados, boca fechada e presos por causa do medo. Por isso o compromisso com a palavra. E uma atitude radical com a vontade de Deus. Esse é um despertamento que a igreja precisa ter. E quem era aquela pessoa, pastor, contigo? Eu fui descobrir que era quem? Era quem? O Espírito Santo. Que me levou e trouxe. Aí eu comecei a ministrar no canal o despertar da igreja. Aí foi quando o pastor falou comigo, nós conversamos, eu falei um tema, ele foi, acrescentou e virou esse tema: o despertar da igreja para o arrebatamento. Sabe, uma vez, eu chamo uma ilustração, o diabo fez uma conferência no mundo mundial, chamou todos os demônios para uma conferência, e ele começou a perguntar: o que você está fazendo para parar a igreja? E você está fazendo o quê? E você está fazendo o quê? E cada um dava a sua explicação do que estava fazendo para parar a igreja. Só que não conseguia parar a igreja. E ele falava assim: não adianta, porque a gente não consegue impedir do crente ir na igreja. A gente não consegue impedir do crente tocar e cantar. A gente não consegue impedir o crente de ler a Bíblia. Então a gente precisa ter uma estratégia para parar eles. E ele falou: eu tenho uma estratégia. E eu fiz essa conferência para passar para vocês a estratégia para parar o cristão. O que nós vamos fazer para parar o cristão? Vamos roubar dele o tempo dele. E como é que nós vamos roubar o tempo deles? Nós vamos enchê-los de distrações. Nós vamos enchê-los de coisas que aparentemente são boas, que não são pecados.
mas vamos distraí-los no seu tempo, porque eles não terão tempo de terem criado uma intimidade com Jesus. Irmão, o diabo não é bobo, não é burro. Ele é fedorento, é feio, tudo isso, mas burro não é, nem bobo. Porque o importante não é você falar dele. Como falou o pastor hoje, nosso amigo Alexandre, pregar é fácil, e ver o que prega é difícil. Então não é falar dele, é conhecê-lo. Para falar de alguém, basta você estudar da vida desse alguém. Quantas pessoas falam de John Wesley, mas não conheceram ele, não viveram com ele? Quantos falam do Jesus que a gente prega, mas não convive com ele? Quantos falam de Deus, mas não conhecem a Deus? O diabo, sabendo disso, ele rouba o seu tempo, rouba o meu tempo, rouba o nosso tempo com distrações. E não nos deixa conhecer a Ele na intimidade. E aí vem o quê? A dormência. Versículo 4, 7, eu li com você, fala sobre isso. Vai dizer para nós que tardando o noivo, elas cochilaram e dormiram. Quem tardou chegar? O noivo. Quem esperava o noivo? As virgens. Que não era a noiva, eram as virgens. Quem eram as virgens? Um pouco da história do casamento judaico, que é diferente do nosso casamento aqui. Lá, não tem isso aqui. Namorinho na varanda, beijinho no portão, sentadinho na sala, abraçadinho, assistindo televisão. Isso é aqui. Sabe como é que é lá? O pai do noivo vai com o noivo, escolhe a noiva. Vai lá na casa, assume o compromisso e vai embora. Vai o quê? Preparar o lugar. A noiva está lá se preparando. E o noivo está aqui preparando o lugar. Não estão se encontrando. O noivo não dorme na casa da noiva, nem vice-versa. E ela está lá junto com as virgens, amigas íntimas, preparando o enxoval, se capacitando para cuidar de uma casa, aprendendo a lavar, a passar, a cuidar das coisas do marido, preparando o enxoval, o vestido de noiva, adornando, e as amigas se preparando. Só que o texto diz que tardando o noivo, porque ela não sabe o dia que ele vai, porque ela não sabe quando a casa vai ficar pronta, porque quem diz que a casa está pronta é o pai do noivo, não é nem o noivo. É o pai que fala: agora essa casa está adequada para você trazer a sua esposa e colocar aqui, vamos lá buscá-la. Ela não sabe o dia, ela não sabe a hora, mas ela tem que se preparar. Só que ele está tardando a chegar. O texto diz que tardando elas cochilaram e adormeceram. O problema, irmão, não é dormir, porque às vezes o cansaço da espera te faz cochilar mesmo. O problema é o que você não guardou antes de dormir. O problema é o que você não construiu antes de adormecer. Porque quando você for despertada, não vai ter tempo de preparar, não vai ter tempo de arrumar, não vai ter tempo de sair correndo, vamos arrumar o vestido, não vai ter tempo. E as virgens acompanhavam o noivo, chegava, pegava a noiva, as virgens iluminavam o caminho até o lugar das bodas. Então os 5, quando acordaram com o grito, tinham azeite de sobra, e 5 não tinham. No meio do caminho ia faltar azeite, elas iam ficar no escuro. Amém? Você vai cochilar com cansaço. O noivo está tardando, mas ele vem. Ele não vai deixar você na mão, ele vai vir.
Mas o diabo, sabendo disso, vem o que? A dormência, vem o cansaço. E no tempo que nós vivemos hoje, quais são as causas da nossa dormência? Vou falar uma coisa aqui, você não é obrigado a concordar comigo não, irmão. Nada que eu falo aqui, você é obrigado a concordar. Amém? Mas não é porque você não concorda que eu vou deixar de falar. Depois você me dá um abraço. Está tudo certo. O pastor já falou lá, vamos junto, não vamos trocar de calçada. Né? Causas atuais. Filmes, séries, novelas, que deturpam a palavra e amenizam a divindade de Jesus. Não estou falando de filme mundano, nem de novela mundana. Estou falando de filme evangélico. Estou falando de uma série famosíssima que a maioria assiste. Não vou falar o nome porque eu não sei falar em inglês. Mas o pessoal conhece, já sabe o que eu estou falando. Apresenta um Jesus muito bom, humano, que vai pregar o sermão do monte, e ele vai ensaiar o sermão do monte para ver se está bom. E vai perguntar para um discípulo se está certinho. Como que a palavra é viva, encarnada. Vai perguntar para uma pessoa se o sermão que ele vai ministrar está bom. Quem ensaia sermão é eu e você, pastor Emerson, eu. Que a gente faz os bolsos, lê, relê, lê lá. Jesus? Não. Uma série que os próprios diretores já falaram que 95% dela não tem a ver com o evangelho real. Porque é uma obra de ficção. Mas o Jesus que eu conheço, que você conhece, não é ficção. Ele é real. Ele é verdadeiro. E o que é que isso faz? Vai apresentando para essa geração um Jesus bonzinho demais. Não que ele não seja bom, mas um Jesus que não é a realidade dele. E eles vão acostumando com esse Jesus. Novelas, porque a Bíblia ela tem espaços que não está escrito. Então o que precisa fazer no roteiro? Acrescentar coisas. E as pessoas começam a assistir, o Mateus, está vendo o Mateus? O Mateus é especial. Nada contra. Mas a Bíblia não fala que ele era especial. Ele tinha uma habilidade porque era cobrador de impostos e somava bem. E as pessoas começam a pregar e a falar isso. Vão colocando Jesus, tirando a divindade dele. E as pessoas vão acreditando e vão amenizando para elas e para nós. Isso vai trazendo uma dormência. Quer ver uma outra dormência que aconteceu de um tempo para trás? A gente já tem um caminhar no Evangelho já desde 94, não tão quanto o pastor Amarildo e outros aí, mas já há um tempinho. E nós pegamos uma época da igreja diferente da época atual, como falou o pastor Alexandre. Eu peguei uma época que o gospel não existia. Veio logo depois. E aí a gente tem coisas que a gente sabe que, né? Então todas as coisas que eram pecado, quando entrou o gospel, a maioria deixou de ser pecado, porque entrou o nome gospel no final. Aqui em Sorocaba, Gramadão, não deve ter essas coisas, Itapeva. Mas no Rio, que é mais assim, mais louco, tem umas coisas diferentes. Né? Aí tem a tal da boate gospel. Deixou de ser pecado porque botou o nome gospel no final. Tem o pagode, deixou de ser pecado porque entrou o gospel no final. Tem a quadrilha, botou gospel, pode. Pode ou não pode? Se botar gospel, a igreja ficou meio em silêncio. Quando ficou em silêncio é dúvida. Se botar gospel, pode ou não pode? Não foi? 10% falou não. Se botar gospel, pode ou não pode? Não.
Porque pecado continua sendo pecado, tendo o nome que tiver. Pastor, não podemos dançar? Podemos. Mas não precisamos ir para uma boate gospel para dançar. Quer dançar? Pega a sua esposa. Bota uma música lá, dança com ela. Pastor, mas não sou casado, dança sozinho. Pô, pastor, assim não dá. Não, mas é assim mesmo. Porque dançar abraçado à brasa. Dançar abraçado à brasa. E se você não é casado, vai abrasar. E abrasar vai levar o pecado. E o pecado vai adormecer você. E vai te tirar da presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Dormência. Então boate pode. E qual é a conversa de poder? Pô, pastor, afinal nós precisamos atrair os jovens. Se a gente não fizer uma coisa diferente, os jovens não vem. Você que é jovem, você que não é mais jovem, está assim novo igual a mim, igual o pastor Marildo. Na sua juventude, você foi por causa dessas coisas para o Senhor? Foi isso que levou a senhora, pastora? Não foi. Foi isso que levou o senhor, pastor Marildo? Na sua juventude? Do Senhor? Não foi. Então nós fomos atraídos não por isso. Porque quando a gente começa a botar essas coisas, né? Quando alguém vem pelo entretenimento, quando alguém vem pelo show, quando alguém vem pelo telão, nada contra, é bonito, né? É legal, mas quando alguém vem por causa da estrutura, por causa dessas coisas, quando ela encontrar algo melhor, ela vai para o melhor. Agora, irmão, quando ela vem pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo vai lá e traz, quando é Ele que atrai, quando é Ele que toca e traz a pessoa, e a pessoa vem quebrantada, eu falo, meu Deus, eu sou um pecador miserável, não é nem para estar aqui, mas Ele me trouxe, o Senhor tem misericórdia de mim, eu me arrependo, Senhor, das besteiras que eu fiz, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo. Quando Ele vem e se arrepende, meu irmão, há uma mudança interior, há um toque diferente, há algo novo que acontece, e Ele não sai por qualquer coisa. Ele não vai embora porque tem um telão, não tem um telão. Ele não vai embora porque não está cantando com o instrumento, está cantando a capela. Ele não vai embora porque ele está cantando, não é afinado, é desafinado igual eu. Não, ele não vai embora, ele fica porque o que atraiu ele não foi coisa mundana, não foi humano, foi espiritual. E ele está lá, o Espírito Santo está ali falando, envolvendo, tocando, abraçando. Oh, aleluia! Glória a Deus. Você gosta dessas coisas, me perdoe, irmão, mas aguenta aí, o final melhora. Quais são as causas da dormência hoje? A idolatria. A igreja. Misericórdia. Quem fala isso? Xaropinha. Misericórdia. Misericórdia. A idolatria na igreja, irmão. Na igreja, pastor. Na igreja. Mas não tem nenhuma imagem aqui. Idolatria não é só imagem, irmão. Você idolatra só aquele ministro de louvor. Porque se não for a Carol cantando, é Carol, né? Carol, né? Se não for a Carol cantando, o louvor não é a mesma coisa. Está idolatrando a Carol. Mas se não for o pastor Amarildo pregando, o pastor Emerson não está pregando nessa conferência, não pode. O pastor está idolatrando o pastor Emerson. A minha igreja tem 30 mil membros. Você morreu na cruz para ter igreja? Foi você que morreu? Cadê as marcas? Deixa eu ver. Cadê o furo do lado? Eu tenho uns furos aqui, irmão, mas é de bala. Não é de prego, não. Nem lança. Tem 11 furos, 16 furinhos aqui no corpo. Idolatria a pregadores. Idolatria a pessoas, a placa denominacional.
dentro da igreja. Olha, você já idolatrou alguém? Puxa aí, pede o Espírito Santo para puxar o seu histórico, a tua capivara. Fala, puxa, Espírito Santo, eu idolatrei quem? O Marcos Feliciano, idolatrou o Marcos Feliciano. O Silas Malafaia, idolatrou o Malafaia. Napoleão Falcão, só gente da antiga, né? Já passei também, já idolatrei, irmão. Estou falando só para tu não. Aqui também, ó. É nós junto. Você apanha aí, eu apanho aqui. Só que eu já apanhei lá. Estou apanhando de novo aqui. 2 vezes, está apanhando uma vez só. É muito fácil você sair da adoração do Senhor para adorar outra coisa qualquer. Por isso o nosso coração tem que estar à luz do Espírito, para que Ele nos mostre qual é a real motivação que nos faz sair de casa e vir aqui. Não só numa conferência, mas num culto normal. Irmão, lá em Niterói é brabo, coisa é bom. A gente sai de casa às vezes para um culto que tem 3 pessoas. Eu, a minha esposa e o Espírito Santo. E aí vocês fazem diferente? Não, vocês não fazem diferente. Falou errado, pastor, falei errado. Nós não fazemos diferente. Nós fazemos igual se estivesse lotada. Porque aquele que vai receber o culto, ele está lá, é o Espírito Santo. É Jesus, porque o culto não é para você, é para Ele. Às vezes desce um cracudo, um bêbado, um morador de rua. E lá é pequenininho, irmão. Lá é isso aqui, mais ou menos. Assim. E aí ele senta aqui, você está pregando e ele responde a sua pregação. Não, mas a Bíblia. E você tem que amar, você não vai, cala a boca, sai demônio. E aí você está lá na sua com 40, está reclamando que tem 40, louvando a Deus. Tem um tecladista que canta, que toca, de ouvido, irmão. Né? Aí começa a música, canta aí. Você canta e pum, vai embora. Você está reclamando. Vamos trocar? Vamos? Você vai para lá ou vem para cá? Não é fácil, irmão. Mas você não pode dormir. Porque eu sei que o trabalho para o Senhor não é em vão. Eu sei que o trabalho para o Senhor não é em vão. E qual é o plano da dormência? Satanás não quer que você acredite nele. Ele não quer que você deixe de acreditar de Jesus e passe a acreditar nele. Não é isso que ele quer. Para ele, não importa. Ele quer que você deturpe a palavra. Ele quer que você desacredite da palavra. Porque foi isso que ele fez no Éden. Deturpou a palavra e Eva acreditou. O plano dele é manter você e eu dormindo. Quem assistiu Matrix aqui? Matrix? Esse levou mais gente viu. Eu sei que mais gente viu. Eu sei. Mais de uma vez. Olha lá, eu vi mais de uma vez também. Eles ficavam dormindo na bolha enquanto a Matrix passava. Quantas vezes você veio no culto e nada mudou na sua vida? Quanto tempo você serve a Jesus e pouca coisa mudou na sua vida? O culpado é Jesus? É Ele? Que está trabalhando pouco na sua vida? Que não vai com a tua cara? Não gosta do teu perfume da Jequiti também? Não compra Boticário? É porque você torce para o Corinthians? E segundo o Xaropinho ele é corintiano, que está na Bíblia? Não.
A culpa não é dele, a culpa é sua, a culpa é minha. Que não entregamos o nosso coração para ele trabalhar como ele gostaria de trabalhar. Porque vamos ser sinceros, é fácil entregar o coração? É ou não é? É fácil, pastora? É fácil, pastor? É mais fácil você dar o dinheiro, porque no dinheiro você fala assim, não, ele vai me dar 10 vezes mais, que a Bíblia diz. Mas o coração não. Por quê? Tem muita coisa no seu coração que você não quer abrir mão. Irmão, eu vou falar mais a você. Coisa que você sabe que ele não quer que você tenha, mas você não quer largar porque você gosta desse treco. É coisa que tem aí que você sabe que ele já não quer mais, se não era mais para estar com você, mas você não abre mão porque você gosta. É tipo aquele pijama, daquela camisa rasgada, sabe? Aquela camisa que você tem em casa furada, que você, mas é tão gostosa, eu gosto, mas joga fora esse negócio para vir um novo. Você, não, eu gosto disso, eu gosto de botar essa roupa velha. É ou não é? Está aqui, ó, você sabe que dá, né, irmão? Para jogar fora, ele fala, joga fora esse treco. Ah, não, eu quero. E aí ele não trabalha. Você não joga fora. Mas a Bíblia diz o que? Filho meu, dai-me o teu. Quantos querem dar o coração para o Senhor hoje? Irmão, não, baixa a sua mão, baixa a mão, levanta a mão não. Vou perguntar de novo. Quantos querem, sinceramente, diante do Espírito Santo que está aqui, dar o coração para o Senhor 100% hoje? Não é 99, não é 100% hoje aqui. Você vai pegar, arrancar esse troço que você tem aí, vai dar para o Senhor. Traz a faca aí, Fábio. Vai pegar esse troço aqui, vai colocar na mão dele, toma! Me dá um coração novo. Davi falou, dai-me um coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Olha o peso, irmão. Ó, faz igual o pastor Alexandre, me inspirou, hein? Coração igual ao teu. Teu quem? Coração igual de quem? Pronto para perdoar. Aquele que te trai. Aquele que vai te entregar. É esse coração que a gente tem que querer. Você sabe que o cara vai te trair. Ele vem e te beija. E ele fala assim, vai meu amigo. Faz o que você tem que fazer. Hã? Você quer esse coração? Tem coragem de receber esse coração? Tirar esse aqui, ó. Que está pensando na viagem, pensando fora, nas coisas lá de baixo e tal, nas conquistas e tal, não? E pegar um coração igual a ele. Coração que não valoriza as coisas desse mundo. Coração que está disposto a morrer por aquele que te rejeita, que te despreza. Hã? Hein? Sabe, hoje de manhã eu estava lá no escritório. Vocês começaram a cantar aqui. Escutei sua voz naquele primeiro louvor. Me arrepiei tudo. Deus falou, se ela soubesse que eu tenho legado, só com a voz dela. E ela entregasse mais esse coração para mim. Que eu iria fazer na vida dela. Mas Ele está permitindo você fazer suas escolhas. As escolhas que você tem feito não são as dele. São suas escolhas. Pode até ser coisa boa. Só através da sua voz. Você colocar esse coração na mão dele. Falar, Senhor, é teu. Sua. Faz o que o Senhor quer. Você vai ver o que vai acontecer.
Coração igual ao dele. Dai-me um coração igual ao teu. Mas o diabo, ele sabe. E agora, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja que é inteligente. Por que Deus pede o teu coração? Por que ele não pega? Já pensou nisso? Ele não vai lá e pega o teu coração. Ele fala, dai-me. Porque nada obrigado Deus quer. É voluntário. Você pega aí, entrega aí. Contava para o pastor uma experiência que eu já contei aqui, vou contar de novo para vocês. Eu tenho uma filha mais velha, a Rebeca. Quando ela tinha 15 anos, eu passei numa loja lá em Niterói e vi uma blusa linda, amarela, assim, com as flores. Achei muito bonita a blusa nela. Comprei para ela. Apertadinho financeiramente, mas comprei. Cheguei em casa, dei a blusa para ela. Falei, papai passou, viu, achou bonita, você vai ficar linda e tal. Ela, tá. Mas você não vai? Viu? Abriu a blusa, olhou. Tá. Falei, filha, não vai? Não, pai. Falei, mas comprei para você. Falei, comprou porque quis, não te pedi. Não gostou? Não gostei. Falei, Aí Deus falou, tá vendo? Por que eu não tiro nada ou dou nada para ninguém sem me pedirem? Para não ouvir a mesma coisa que você ouviu. Se Deus arranca e pega o seu coração e começa a mudar, você vai falar para Deus, eu não pedi para o senhor arrancar, o senhor arrancou porque quis. Eu não queria que o senhor fizesse isso. Então quando ele te pede, dá-me, filho meu, o teu coração, e você pega e dá, você está dando a ele a autoridade, o domínio, o controle, para mudar o seu coração e fazer da forma que ele quiser. E depois você não vai poder falar para ele, Senhor, o senhor tomou, não foi eu que te dei. É por isso que você tem que entregar 100%. E pastor, para o senhor falar isso, irmão, porque eu sei que muitos de nós não entregamos 100% para ele ainda. Vou falar de novo, minha esposa está aqui, vou falar. Não é do sapato não, irmão, tá? Fica tranquilo. Eu tinha um problema, irmão. Muitos anos. Com sexualidade, sensualidade. Falei aqui já. A sensualidade me atraía. Eu podia estar no volante dirigindo e o ponto do ônibus lotado, assim, igual essas cabeçadas todas aqui, assim, ó. Tivesse uma mulher sensual, e quando eu falo mulher sensual, não é roupa curta, não. Sensualidade, aquele jeito todo. Era como se uma luz ficasse em cima dela, como se acendesse aqui, cadê? Aqui, assim, ó. Em cima dela aqui, e eu só visse ela no ponto. Sumisse todo, só ficava ela. Eu conseguia enxergar no meio. Era atraído por isso. Mas você ia lá, eu não ia lá. Mas eu olhava, eu observava, eu admirava. E nunca falei para ela. Um dia ela estava lá em casa ouvindo uma pregação. De um pastor, você não deve conhecer muito ele não. Mas é o Robortella, Ricardo Robortella. Tem uma mensagenzinha meia punk, meia forte, violenta. E ele pregava sobre Ezequias de tapar as fontes inferiores das águas. Cobrir as fontes que ninguém via, mas por onde o inimigo podia entrar. E quando ele falava aquilo, eu lembrei do negócio. Ele fala assim, você precisa contar para alguém, você precisa falar para essa fonte ser tapada, esse buraco, para o inimigo pode entrar, e é confessando que você fecha. E ela estava no carro comigo, a gente dirigindo, eu dirigindo, ela do meu lado, a gente ia no mercado. Eu falei, amor, tem que falar um negócio para você. Ela, o que é? Eu tenho um problema. Ela, o que é? Eu tenho um problema com sensualidade. Sensualidade me atrai e tal. Você nunca reparou? Eu falei, nunca reparei. Às vezes eu estou até com você do meu lado, passo, vejo alguém assim, eu acabo olhando assim, você não vê. Isso me atrai, eu não quero isso na minha vida. Isso é uma coisa que me incomoda há muito tempo. Eu nunca falei com você, mas ouvi a mensagem e eu comecei a falar e tal. Eu queria que você orasse pela minha vida e tal. Eu falei, tá bom, vamos orar. Chegou em casa, ela orou pela minha vida. Irmão, nunca mais
Eu fui atraído por isso. Uma das dormências, que não está aqui, eu vou falar, no casamento, é o esposo e a esposa não estarem nus um com o outro. Eu não estou falando daquele nu não, você já pensou aí. É o nu, seu coração aberto para sua esposa. E o seu coração aberto para o esposo. Mas eu sei que muitos não têm maturidade para abrir o coração um para o outro, vai dar briga. Vai chamar o pastor marido para apaziguar, vai querer dar separação. Porque não tem maturidade na palavra. Porque a Bíblia diz que Adão e Eva andavam nus no jardim e não se envergonhavam. Então você pense no homem, pastor, há anos, chegar para a esposa e falar: amor, eu tenho esse problema nessa área. Pense o diabo falando na mente. Olha a vergonha. Olha o que você vai passar. Vai falar isso mesmo? É ou não é, irmão? Eu tenho que me mostrar forte, eu tenho que mostrar que eu não sou, mas Deus está vendo que você não é. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo o que você está vivendo, olhando, pensando, sentindo. E escondendo. Aí eu vou falar agora, o pastor Flávio, o imazinha do pastor Alê não vai funcionar para você. Quando a trombeta tocar, você não vai ouvir. Porque seu coração não está exposto, está dormente, achando que dá para viver nesse engano. Porque você canta, ou alguém canta, você chora na alma. Porque você prega e alguém se converte. Porque você tem uma visão e Deus te usa. E deixa eu aproveitar e falar uma coisa para você, irmão. Ser usado é uma coisa, produzir fruto é outra. Dom é presente. Tem muita gente que vai ser usada, é usada, ora, cura, revela, tem visão, revelação, profetiza, sapateia, faz tudo, mas vai para o inferno. E como diz um pastor aí, ele fala que Deus tem prazer em derramar dom em cima de pessoas que ele vai enviar para o inferno. Que é isso, pastor? Está na Bíblia, irmão. Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Senhor, mas em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome libertamos, em teu nome fizemos sinais e prodígios, dons. Não conheço vocês, vão para o inferno. Então o problema não é ser usado. O problema é o teu coração, porque a Bíblia vai falar de um falso profeta, irmão, que não andava de chifre, não andava de tridente, mas era um falso profeta que orava e Deus ouvia, que falava e acontecia, tinha visão, via anjo. Quem era? Balaão. E lá no Novo Testamento, os profetas, os apóstolos vão repreender sobre isso. Deus vai falar também nas cartas, da doutrina dele, que ele não gostava e era contra. Profecia e revelação não pode te prender, irmão. Profecia e revelação não pode amarrar você. Eu creio, irmão, existe, eu sou fruto de muitas profecias. Deus já falou muito comigo através de pessoas. Existe, mas isso não é o que nos prende. Não somos movidos por isso. Não podemos ser movidos por isso, porque se formos movidos por isso, nós somos muito rasos no Senhor. Eu tenho saudade de um tempo, pastor Emerson. Um tempo passado, né? Nós não tínhamos tecnologia como temos hoje. Não filmávamos, não tinha nada disso, né? Não transmitíamos, não tínhamos telões, não tínhamos celulares, mas nós tínhamos algo muito especial. Nós tínhamos presença real, irmão.
Nós tínhamos presença. Nós íamos no culto com uma certeza. Podia ser um culto no lar, podia ser um culto no monte, podia ser um ar livre. Nós tínhamos uma certeza. Podia ser um culto de oração. Nós tínhamos uma certeza que Deus ia falar com a gente. Irmãos, hoje nós viemos, nem sabemos se Deus vai falar ou não, porque a gente olha que Ele vai pregar na escala e fala assim, eu vou só para não dizer que eu não fui, senão vão começar a puxar minha orelha. Se eu não for, o pastor vai ligar para mim e perguntar que eu não fui, então eu prefiro ir do que ficar ouvindo aquela voz, não, você não fez no culto, né? Mas houve um tempo, irmão, que você ia, não só para enxugar o suor, mas para suar o nariz e enxugar lágrimas, que você ia chorar. Deus ia arregaçar com você. Deus ia falar, confrontar, não ia massagear seu ego. Ele ia realmente descascar você, descascar a mim. A gente chegava lá e sabia que Deus ia pegar nós. Mas a gente ia. Eu me converti numa casa, irmão, que tinha uma senhora, a pastora Laci, irmã Laci, que a minha esposa tinha medo de ir lá. A irmã Laci olhava para você, via tudo de você. Tudo, Deus mostrava a ela. Então eu tinha medo de ir lá, dela revelar tudo que estava fazendo. Era loucura, irmão. Era demais. Nós tínhamos a presença. Saudade de um tempo onde o temor era tangível e a presença era real. Hoje nós vivemos gotas da presença. Nós fazemos um culto, temos um louvor bom, cai algumas gotinhas, algum orvalho, a gente fala, que presença de Deus maravilhosa, irmão. Nós vivemos épocas já, tem pessoas aqui que viveram épocas de presença de Deus, de ser tão tomado, de ser tão envolvido, que ninguém precisava botar a mão, ninguém precisava chegar perto, você já caía, você confessava pecado, você revelava o teu coração, só com a presença dEle. E Deus precisa restaurar isso na igreja, de a presença ser tangível, de quando você pisar naquela porta para dentro, quando bater aqui, já sentir um ambiente diferente, um ambiente de temor tangível, aonde a presença seja real e verdadeira e envolvente em você, que você não quer, mas você chora, que você não quer, mas Deus fala, que você não quer, mas Ele toca, que você não deseja, mas também não sai correndo, você fica aqui, porque você não consegue sair, que é tão envolvimento, a gente abraça, te traz tão papel, até cresce, e você fala, eu preciso disso. Eu não estava aqui, mas vou pegar carona, como a pastora Josi falou, tem que desejar, tem que querer, tem que ansiar por isso. Só que o pior, irmão, é que isso, essa falta dessa presença não nos constrange. Achamos normal. E não estou falando de culto cheio. O nosso culto lá não é cheio. Mas tem vezes que Deus chega lá de uma maneira, irmão, que meu Deus. Sabe o que aconteceu? Jeremias 2,13 vai dizer para nós. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim, Deus falando, me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Deixaram que o manancial é uma fonte de água natural. Nós não podemos construir um manancial do zero, apenas descobrimos, protegemos e utilizamos. Abandonamos esse manancial e construímos cisternas. Cisternas são o quê? Sistema artificial, construído totalmente pelo esforço humano e controlado por ele.
É mais fácil ter uma cisterna porque eu controlo quanto de água entra, quanto de água sai, porque eu sei fazer, eu sei abrir um culto, eu sei dirigir um culto, eu sei cantar um louvor, eu sei tirar uma oferta, eu sei ministrar uma palavra, eu sei fazer um esboço, eu sei como falar, eu tenho uma boa dicção, não tenho, mas vamos supor que eu tivesse, eu tenho uma boa eloquência, eu sei como fazer, eu pego olhando no olho, eu consigo atrair para mim, eu sei fazer. Cisterna. Não, eu não sei fazer. Eu preciso do manancial. Eu preciso dessa água fluindo. Se não for o Espírito falar contigo, tudo que eu falar não serve. Se não for Ele ministrando no seu coração, tudo é trabalho perdido, é esforço perdido. Se não for Ele movendo, então eu sou dependente, eu só posso descobrir essa fonte, cuidar dela, tratar dela e desfrutar dessa água. A igreja precisa voltar a esse manancial e aprender a cuidar dele. Meu Deus, Jesus, não troque a sua noite com o noivo, irmão. Não troque a sua noite com o noivo. Não troque a sua noite com o noivo. A Bíblia vai falar para nós de um homem chamado Jacó, que casou com 2 mulheres, 2 irmãs, primeiro Lia, depois Raquel. A Bíblia diz que ele amava a Raquel, mas levou Lia primeiro. A Bíblia diz que Lia amava Jacó. E a Bíblia vai dizer para nós em Gênesis 30, se você depois ler aí 14 ao 16, que o filho de Lia mais velho, Rúben, saiu ao campo e achou uma flor chamada mandrágora e trouxe. Aquela flor, ela tinha algumas crenças sobre ela, essa planta, tinha algumas crenças sobre ela, e uma delas era que ela era boa para quem era estéril. E a gente sabe que Raquel não podia ter filho, tinha dificuldade. Então Raquel, quando vê o filho dela, diria, com essas plantas, vai lá pedir, porque era a noite de Raquel dormir com Jacó. Da noite, uma dormia com o marido. Era aquela noite, ela da Raquel, e ela quando vê as flores, vai pedir para Lia, dá-me dessas flores, dá-me dessas mandrágoras para mim. E aí a Lia fala assim, já não é ruim você ter tomado o meu marido? Agora quer tomar também as flores do meu filho? Aí Raquel vira e fala assim, hoje é minha noite de dormir com Jacó. Se você me der as flores, eu dou ele para você, eu alugo ele, você dorme com ele, e eu fico com as flores. Ela trocou. Quando Jacó chega no campo, Lia vai ao encontro e fala, Raquel te alugou para mim, vem cá, você vai dormir comigo. E ela engravida de novo. Quantas vezes nós estamos trocando a nossa noite com o nosso noivo, por qualquer coisa. E aí entra o tema principal de toda essa conferência. Estamos deixando de ter intimidade com o Senhor. Porque é a intimidade que faz a diferença. A intimidade vai fazer você conhecer Jesus como nunca conheceu. A gente olha e fala assim, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. E a gente vai atrás de uma mensagem aqui, a gente vai num corte no celular, a gente vai num corte no YouTube, a gente vai ouvir não sei quem, vai ouvir um tema, mas a gente não larga isso para ir para isso. E ali rasgar o coração e falar, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Revela-te para mim. Revela quem tu é. Revela como tu é. Não o que prega, não o que falam, não numa mensagem gravada. Não é isso que eu quero. Eu quero o Senhor se revelando para mim. Se revela para mim na intimidade com o Senhor. Fique em pé, irmão, em nome de Jesus. O pessoal do louvor pode puxar para cá. Nós só vamos despertar se nós buscarmos uma intimidade com o noivo. Você pode ter o que for de entretenimento,
e de atrativos. Mas se você não construir uma intimidade com o Senhor, você não terá azeite de sobra para quando despertar a sua lamparina não apagar. E o azeite é construído através de uma prensagem, de uma moenda, de um espremer. É ser espremido por Ele, é ser amassado por Ele, é ser apertado por Ele, é ser abraçado por Ele, é ter o cheiro dEle, o envolvimento dEle, é estar disposto a estar com Ele. Qual é a solução? Efésios 5,14 vai dizer para nós: levanta tu que dorme, desperta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Olha o que diz: levanta de entre os mortos. Não é só acordar, não é só abrir o olho, é tomar uma posição. Se levantar é se posicionar. No meio dos mortos você se levanta, você toma uma posição, você toma uma atitude, você sai do conforto, você sai do comodismo, você sai daquele ambiente de letargia que te prende. E uma das coisas que mais produz a gente, nos prende, é o celular, irmão. Quanto tempo jogado fora no celular. Não estou dizendo que é ruim, não estou falando isso, mas é saber usar e desfrutar do produto. Se você não souber, você fica amarrado nesse bendito ou maldito aplicativo, só rolando, consumindo o que não deve. Levanta-te, toma a posição, desperta, o despertar, desperta tu que dorme, e Cristo te iluminará. Cristo, a versão original é: Ele vai ser luz na sua vida, e Ele vai brilhar em você e através de você. Esse é o despertar que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Mas não depende dele, não depende do seu irmão do lado, não depende do seu pai, do seu marido, da sua esposa. É tua responsabilidade. Faz assim: é minha responsabilidade. Eu preciso despertar, porque se eu despertar, eu desperto quem está do meu lado. Se eu despertar, eu desperto quem está